Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem conhecida da Bíblia, lá do livro de Gênesis. É o capítulo 39. Vamos acompanhar a história de José, sabe? Bem naquela parte depois que ele é vendido e vai parar lá no Egito. Nossa ideia aqui é dar uma olhada nos eventos principais e tentar tirar algumas lições sobre integridade, sobre como lidar com as dificuldades que aparecem. Ok, vamos abrir isso aqui então. A chegada de José no Egito. Ele não chega livre, né? É como escravo. E quem compra ele é Potifar, um oficial do faraó, uma figura importante. O versículo 1 já situa a gente. Mas logo em seguida, olha só, o versículo 2 diz algo fundamental. O Senhor era com José. E parece que isso, sim, faz toda a diferença, porque ele começa a prosperar, mesmo sendo escravo. Exato. E o que eu acho fascinante aqui é justamente isso. A fé do José, a integridade dele, não era algo que ficava escondido, sabe? Tinha um efeito prático, visível. Tanto que o próprio Potifar, um egípcio, um estrangeiro à fé dele, percebe, ele nota. É verdade. Não era só eficiência no trabalho, né? Não. Potifar enxerga que tem uma bênção ali, algo divino associado a José. Isso é muito forte. Mostra como a presença de Deus com ele se traduzia em sucesso mesmo, algo concreto. E essa percepção do Potifar leva ele a confiar muito no José, né? Coloca ele para administrar tudo na casa. Os versículos 3 a 5 detalham bem essa ascensão rápida dele. É bem impressionante, né? Sem dúvida, é uma subida notável, considerando o ponto de partida dele. Mas aí, a história dá uma virada. Vem a tentação. O texto até menciona a aparência de José, formoso de porte e de semblante, no versículo 6. E isso parece que contribui para o problema. A mulher de Potifar começa a dar em cima dele. E não é uma vez só, né? O texto diz que era dia após dia, uma insistência constante. Versículo 10. Uma pressão enorme. E a resposta do José é o ponto alto aqui, eu acho. Sim, ele recusa. Ele primeiro lembra da confiança que o Potifar depositou nele, ele me confiou tudo aqui. Mas o argumento final, o decisivo mesmo é: como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Isso está lá no versículo 9. Essa consciência de Deus parece ser um norte dele. Exatamente. Os comentários sobre essa passagem costumam destacar isso, um senso constante da presença de Deus. Não era só medo de ser pego, ou lealdade ao chefe. Era, acima de tudo, uma questão de fidelidade a Deus. Ele vivia isso, entende? Faz todo sentido. Não era só moralidade humana, era algo mais profundo. Pois é. Isso nos mostra que, mesmo num ambiente difícil, corrupto talvez, é possível manter a integridade. Não pela força da pessoa, mas por essa conexão com o divino. José vira um exemplo poderoso disso, né? Poderoso e complicado, porque essa integridade toda acaba levando ele para uma situação ainda pior, pelo menos no começo. Chega aquele dia do confronto direto, né? Ela o agarra pela capa e ele foge para não pecar, mas a capa fica para trás. Versículos 11 e 12. Que cena! Uma cena tensa. E a reação dela é imediata e terrível. Sim. Ela pega a capa, aprova e vira o jogo completamente. Acusa José de tentativa de abuso, primeiro para os empregados da casa, depois para o marido. Versículos 13 a 18. A injustiça é, gritante. E a consequência não demora. Potifar fica furioso e manda prender José. Versículos 19 e 20. Ele vai parar na prisão do rei. Podia ser o fim da linha ali, né? Fundo do poço total. Poderia. Mas aí o texto repete aquela frase-chave no versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Mesmo na prisão, abandonado pelos homens, acusado injustamente, Deus estava lá. E de novo essa presença tem efeito prático. Exatamente. Ele ganha a confiança do carcereiro e, mais uma vez, o carcereiro coloca José para administrar as coisas dentro da prisão. E de novo lemos que tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Versículos 22 e 23. Se a gente conecta isso com a história toda, vemos um padrão. As dificuldades, as diversidades, elas não são só sofrimento. Elas parecem ser também o lugar onde o caráter é forjado, onde novas habilidades surgem e onde o favor de Deus continua agindo,
mesmo quando tudo parece perdido. Então, tentando juntar tudo isso, o que esse capítulo nos mostra? A trajetória do José é uma montanha-russa mesmo. De escravo que se destaca, vira administrador, aí é acusado injustamente por ser fiel, vai preso. Isso. Mas o fio que conecta tudo é essa integridade dele, que não se abala, e a presença constante de Deus, que de alguma forma faz ele florescer até no lugar mais improvável, como a prisão. A mensagem parece muito sobre resiliência, sobre fidelidade no meio da prova, né? Sim, e como o caráter é testado justamente nesses momentos difíceis. Mas é também nesses momentos que o suporte divino se revela de um jeito inesperado, talvez. Fica essa reflexão, então. A integridade foi a chave para tudo de bom que aconteceu depois na vida de José, mas no curto prazo foi justamente ela que o levou para a prisão. O que será que isso diz sobre fazer a coisa certa e as consequências que a gente enfrenta no mundo real, às vezes? Até amanhã no próximo capítulo, até mais.